E aí, coelhinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, a narradora do canal Histórias Merida Lucy, e hoje vou estar narrando o capítulo de número 36, Lágrimas que Curam. Mas antes, se você é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos, né? E já se inscreva no canal, deixe aquele like logo no início desse vídeo, que me ajuda de montão, gente. Por favor, é sério. Eu tô penando aí para chegar nos 500 novos coelhinhos, mas tá complicado, tá difícil. Então, por favor, eu conto com a ajuda de vocês. Eu tô trazendo aqui mais capítulos, mais histórias e fanfics do mundo Boys Love, tá certo? Então, antes eu vou contar aqui para vocês algumas mudanças que vai ter aqui no canal, tá certo? Na postagem que eu acabei de colocar hoje, né? Aí no Brasil é domingo de manhã. Então, assim, eu tava falando que eu ia ver de colocar as vozes dos atores, né? Narrando aqui o Shaozan e o Yang Bo, né? Lógico que eu vou usar a inteligência artificial. A gente sabe aí, né, que, como fala, que as inteligências artificiais, os aplicativos, os sites estão aí dominando, né, o mundo aí. E eu descobri também, né, que tem um jeito de você dublar, né, os vídeos e também clonar, né, a voz de algum ator, de algum cantor que você gosta e usar, né. Lógico que tem que ter cuidado, né, com o que você está usando, não, né. Então, no caso, eu só vou usar a voz do Shaozan e o Yang Bo, porque eu achei muito interessante, gente, a, a evolução, né, que tá aí a tecnologia, né, e eu vendo o vídeo e tá olhando, escutando um vídeo dublado em português, no caso o Shaozan falando em português, gente, muito interessante. Então eu pensei, né, por que eu não trago, né, quando for o momento das falas do Shaozan ou as falas do Yang Bo, eles mesmo falar como se fosse eles, né, lógico que não é eles, né, gente, lógico que aqui tipo, é uma ficção, a inteligência artificial aí, né, trabalhando, né? Então, eu pensei, né, por que não trazer, né, aqui no canal? Então é isso, eu vou né, assim, eu sei que vai dar muito trabalho para fazer isso, porque vai ter que separar, né, cada pedaço das falas, né, e lógico que como eu peguei no YouTube, né, a voz original mesmo do Shaozan e transformei em português, né, dublado, né? Então pode ser que vai ficar parecido um pouco robotizado, né? E então não relevem isso, tá? Mas vocês vão ver como vai ficar muito interessante o Shaozan falando em português e o Yang Bo também, né? Falando em português. Então é isso. Lógico que quando eu estiver narrando, né, vai ser minha voz normal e os outros personagens eu vou tentar colocar uma voz diferente para ficar um pouco assim mais interativo, né, a história ficar um pouco mais emocionante, digamos assim, né. E eu estou usando a Eleven Labs porque ele assim foi muito assim indicado, né? Porque a perfeição, assim, da voz, né, é incrível. Os outros aplicativos que eu tinha visto, né, muito robotizado, né? Mas esse aplicativo não. Então, gente, é isso. Eu vou estar trazendo, né, esse novo formato. Vamos ver como vai ficar. Eu espero que vocês curtem, né, gostem desse tipo de novo formato aí que eu vou trazer. E vocês ter a sensação, né, dos próprios atores, como se eles estivessem narrando a história, né? Falando, né? Quando for a parte, né, da fala deles, então Yang Bo e Xiaozan que vai estar, entre aspas, né, gente? Entre aspas, narrando aí, né? Falando a parte deles, tá? Então é isso, sem delongas, vamos ao capítulo de número 36, Lágrimas que Curam. Ravi ajudou Galani a se levantar e foi andando em direção a Xiaojian e Yang Bo, que estava desmaiado, e vendo Xiaojian chorando, ele precisava fazer algo por ele. Ele tocou o ombro de Xiaojian e viu uma ferida aberta do vampiro,
Ela estava feia e sabia que com Jiangbo não poderia acordar se ela não ajudasse, pois seu filho tinha em seu sangue o poder dos elfos. Ela sabia que um elfo usar os poderes de modo errado poderia fazer grandes estragos, e o feitiço que seu filho Wei Wuxian tinha em mãos poderia sim matar Yang Bo. Quando ele arranhou o ventre com as unhas e penetrou profundamente o interior do vampiro, então ela, olhando para Shaozan, disse: Eu vou ajudá-lo. Vamos para Algantar. Aqui ele não pode mais ficar. Vai ficar tudo bem, meu filho. Você é um de nós. Você vai salvar seu grande amor. Mas precisa sair daqui. Ele não tem muito tempo. Xiaojian! Gritou Max correndo em direção dele com Tu. Você está bem, Xiaojian? Wang Yibo! Disse Max olhando para ele em choque, e Jiang Chen apareceu ao lado de Tu vendo Wang Yibo. Não podemos perder mais tempo, precisamos ir! Gritou Raven. Eu vou para Algantar salvar o Ibo? Não posso falar mais nada, Max. Depois eu te explico. Me espera no Castelo das Almas Feridas. Preciso ir. Sheng, chorando, olhou para Shaozan e os elfos ali presentes. Ele ouviu que a bela mulher de cabelos longos, negros, olhou para ele com ternura, e ele chorava vendo Yang Bo destroçado, e ficou mais nervoso quando viu o corpo de Wei Wuxian no chão. Ele está morto? Wei Wuxian está morto? Sim, ele está morto, meu querido Wei Wuxian. Mas não se preocupe com o Wang Yibo. Galani se aproximou de Jian Sheng e segurou a face dele, olhando olho a olho. Ela pôde ver toda a sua vida, desde o nascimento até o momento da transformação, como um filme. Galani apenas sorriu e viu que seu filho Wei Wuxian tinha feito com o jovem. Foi duramente cruel com ele. Jian Sheng sentiu uma paz lhe invadir e chorou vendo Yang Bo desmaiado. Ela, olhando para ele, disse: Você amou tanto esse homem, mas foi enganado também pelo meu filho. Você tem um bom coração, e quero te dizer que seu amor verdadeiro se encontra em meu reino. Um dia vocês vão se encontrar. Jian Sheng ficou surpreso com as palavras e o gesto da rainha, e ela saiu, levando o corpo de Wei Wuxian, Shaozan e Yang Bo, junto de Sabina e Ravi, para Algantar. Os 5 chegaram ao palácio de Algantar e Ganon pediu para 2 guardas tomarem as providências do corpo de Wei Wuxian. Depois ela cuidaria do enterro com as tradições do reino. Mas agora ela precisava ajudar o vampiro Yang Bo. O corpo de Yang Bo estava deitado sobre um círculo de pedras. Suas pernas não estavam mais quebradas, pois Ganon tinha curado. Mas uma ferida com o veneno que Wei Wuxian ainda estava sobre o corpo de Yang Bo. No meio dele havia uma cama com gravetos de carvalho, betula e lírios ao redor do corpo do vampiro. Havia também as maçãs eternas e o principal elemento que poderia trazer um elfo à vida, a maior das pedras tanzanita, que Galen tinha guardado por milhares de anos. O local estava sob um feitiço de cura e Shaozan tentou se concentrar em suas orações. Mesmo ele permanecendo em um lugar mágico, ele não perdera a fé. De alguma coisa serviria, pensou. Então Shaozan segurou a mão esquerda de Yang Bo e fechou os olhos, e se concentrou nas palavras que Galani, sua mãe, dizia. Ela estendeu as mãos sobre a testa de Yang Bo e pediu que Shaozan fizesse o mesmo. Olhou para Ravi e Sabina, que também eram elfos poderosos. Quanto mais elfos juntos poderiam funcionar o feitiço sobre o círculo de pedra. Eu não conseguia me concentrar. Parecia não estar fazendo efeito nenhum. E me desesperei, e como um filme, eu lembrei, quando conheci o Wang Yibo, o trabalho na taberna, e os amigos que eu fiz, tudo aquilo que eu vivi. Junto dele não adiantou, em nada. Droga, porque está acontecendo tudo isso. Eu estava com medo de perder ele para sempre. Me dei conta que o amo eu, não consigo me concentrar. O medo de perder ele é maior que minha fé. Meu Deus, por tudo que é mais sagrado, salva o Wang Yibo. Eu imploro. Eu não posso ficar sem ele. Eu não posso. E Shaozan começou a chorar. As lágrimas caíam sobre o corpo do vampiro
E Garani pegou um dos frascos e coletou algumas lágrimas dele e disse: As lágrimas de um elfo têm poder curativo, ainda mais quando essas lágrimas são do puro e verdadeiro amor. Galani pensou, olhando para seu filho. Ela pegou a mão dele e colocou sobre o peito de Yangbo e derrubou as lágrimas de Xiaozan sobre a ferida aberta do vampiro. Galani pegou a pedra e a mão direita de Xiaozan, colocando sobre o peito do vampiro e despejou as lágrimas em cima da pedra, junto da ferida de Yangbo. Todos ali esperavam o feitiço se concretizar. Galani, Ravi e Sabina se afastaram, esperando a pedra se manifestar. Não acontecia nada. E Xiaozan não aguenta e chorava desconsolado, sem poder fazer nada. Xiaozan abraçou o corpo do vampiro e chorava, sem notar que o corpo de Yangbo estava tendo uma reação. A pedra soltava uns raios fortes num tom azul saindo de dentro do coração de Yangbo e a ferida estava se fechando, que tomou conta de todo o corpo do vampiro, como se a pedra e as lágrimas de Xiaozan se juntassem em um só. O corpo de Yangbo levitava no ar, restaurando todo o seu tecido da pele. Os cabelos, devolvendo ele a vida e a cor lentamente. Seu corpo nu foi descendo ao chão e Xiaozan, ao vê-lo, notou algo diferente em Yangbo. O rosto estava mais branco do que o normal. As presas continuavam na boca, os cabelos absurdamente negros e brilhosos. Xiaozan se aproximou dele, abraçando e passando a mão sobre os cabelos, chamando por ele. Notou que agora as orelhas estavam pontudas, iguais de um elfo. Meu amor, você pode me ouvir? Yangbo abriu os olhos e ficou quase cego pela luz do sol em seu rosto. Colocou a mão sobre o rosto para tampar, com medo que a luz dos raios solares o queimasse. Ele se levantou e notou que estava nu. Olhou para os rostos ali presentes, olhando para ele, sorrindo. Gentilmente, Ravi lhe emprestou sua capa e o cobriu. Yangbo não estava entendendo nada do que estava acontecendo com ele. Sentia-se mais forte e uma sede incontrolável por mel e maçã. Podia ouvir os pensamentos de Xiaozan e todos ali com ele, e sentia o cheiro da terra, as árvores e plantas mais aguçados. Ele se levantou e perguntou à rainha Galani o que estava acontecendo com ele. E ela respondeu: Meu jovem, agora, você é um de nós. Você agora é um meio vampiro e elfo, com as lágrimas e o amor verdadeiro entre vocês dois. A pedra tanzanita lhe devolveu a vida. Nunca quisemos falar a importância desta pedra, e o que meu amado Ner Xiaozan tinha de especial desde seu nascimento. Mas o amor de vocês o salvou. Yangbo olhou surpreso e com medo ao mesmo tempo. Tocou suas orelhas, que agora eram pontudas, iguais de Ravi e Galani, e ficou mais surpreso por poder ver a luz do dia. Agora que é um de nós, poderá andar tranquilamente sobre a luz do sol, tanto na terra quanto aqui em Algantar. Você é metade vampiro e um elfo, e viverá eternamente. Quando estiver em nosso plano, poderá fazer o que quiser, mas estando lá, na terra ou na Transilvânia, em qualquer outro lugar do mundo, a sede por sangue será controlada. Não terá mais sede. Pode beber seu sangue criado por você. Sua velocidade continuará a mesma, mas poderá morrer como todos os elfos se for morto por um grande desgosto. Quando estiver na terra, poderá ser um vampiro normal e poderá andar pela luz do sol. Suas orelhas podem mudar de formato normalmente. Então, coelhinhos, eu vou finalizando o capítulo de hoje. O que vocês acharam, né, do capítulo e esse novo formato, né? Eu só quis, assim, fazer um teste, né? Não sei se eu vou continuar, porque, infelizmente, né, como vocês perceberam, tanto a voz do... Aqui só apareceu a voz do Xiaozan, né? E vocês viram que ficou, assim, um pouco, né, robotizado, né? Não tem aquela ação, aquela emoção, assim, né? Então é só para vocês terem uma ideia, né, como que ficaria a voz do Xiaozan em português, né, dublado.
Apesar que achei bem, assim, interessante, né, só o fato, né, que ele não fica, assim, tão perfeito, né, igual a voz humana mesmo, né. Mas eu gostei muito, né, da voz da rainha Galane, né. Então, assim, do Max também, que tem uma parte que aparece, mas a voz do Shazam, infelizmente, ela fica mais, robotizada, né, porque como é clonado, né, foi de uma entrevista que eu tirei, ele falando em chinês, né, claro, aí, o aplicativo automaticamente traduz em várias línguas, né, vários idiomas. Só que eu percebi que ficou bem robotizado, né. Então, assim, o que que vocês acharam, né, vocês viram aí que o amor, né, verdadeiro do entre o Xiaozan e Yang Bo acabou salvando, né, a vida do Yang Bo e claro, com o poder, né, do reino de Algantar, né. E no final, Yang Bo acaba também se tornando um meio elfo e vampiro, né. E infelizmente eu não achei assim, não, até que tem, mas eu não coloquei aqui o acho que eu vou tentar deixar no final do vídeo se eu acho alguma foto do Yangbo, como um elfo, eu acho que tem. Aí, como vocês estão vendo aí, né, tem o Xiaozan, né, mas eu vou ver se eu acho da foto do Yangbo para vocês aqui, tá? Então, muito obrigada, né, por vocês terem ficado até aqui no final do vídeo comigo, né. Então não se esqueça de deixar o like, de comentar o que vocês acharam, né, do capítulo de hoje, essa experiência aí, né, de ouvir, né, a voz do Xiaozan dublado em português, né. Então coloca aí nos comentários, eu vou adorar, assim, saber, né, o que vocês acharam, né, dessa experiência. Se vocês quer que eu continue, né, fazendo esse formato, né, como fala? Eh, ai gente, desculpa. De, né, tá colocando aqui a voz, né, dublada, assim, do Xiaozan e do Yang Bo. Aí o próximo capítulo, eu vou colocar a voz dublada do Yang Bo em português aí para vocês ouvirem, tá bom? Então, só lembrando, né, aqueles que deixar comentários, né, e vamos chegar aí, por favor, aos 500 novos coelhinhos, e aqueles que deixar comentário no final do vídeo, no próximo capítulo vai aparecer o nome, tá? No final do vídeo, tá bom? Então é isso, meu muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui e mete o like aí, por favor, me ajuda e me siga lá no Instagram, @lucianamm9, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, gente. Muito obrigada e até o próximo capítulo. Tchau!